Irmãos, gostaria de ministrar com os irmãos essa noite, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, verso de número 1. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1. Esse é um texto famosíssimo do livro de Eclesiastes, talvez o mais conhecido de todos nós. Eclesiastes, irmãos, é escrito pelo pregador, ele é escrito pelo sábio Salomão, já no fim da sua vida. E Eclesiastes, irmão, vai apresentar para nós a visão de um homem velho, que já tem uma experiência da vida, que já viu grandes coisas acontecerem, e esse texto vai servir de base, irmãos, para nós podermos falar a respeito de família aqui nessa noite. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1. Aqueles que encontraram, pode ficar sobre os pés. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por ter nos recebido nessa noite e ter ouvido dos nossos lábios os louvores, todas as expressões pelos quais nós apresentamos diante do Senhor, aos que tocaram seus instrumentos, tenho certeza que tocaram para a tua honra e para a tua glória, aqueles que levantaram as suas vozes, cantaram de todos os seus corações. Senhor, ofertamos o nosso culto a Ti neste momento, Deus, vamos continuar ofertando, mas esse é o momento em que entendemos que o Senhor falará aos nossos corações, e nós pedimos, Pai, fala conosco, fala no íntimo do nosso coração, move as águas ao nosso favor, Senhor Deus, move, Senhor Deus, o nosso coração, nos dê entendimento, abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos, guarda essas palavras em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ao que está cansado, Deus, levanta, ao abatido, Pai, dá forças, em nome de Jesus, ao Espírito, Senhor Jesus Cristo, que está aqui nessa noite, Jesus Cristo, cabisbaixo, o Senhor Deus é o Deus que levanta, o Senhor Deus é o Deus que sopra brasas vivas sobre este coração. Pedimos ao Senhor, Pai, que modifica-nos conforme a Tua santa vontade, que fala conforme o Teu santo querer, no nome santo de Jesus assim te pedimos, amém, amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Queridos, nós estamos trabalhando às quintas-feiras, como eu disse com os irmãos, falando a respeito do credo apostólico. E quinta-feira retrasada, irmãos, nós entramos no tema para poder falar a respeito do creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. E no momento em que nós entramos, irmãos, antes de entrar propriamente no que o credo vai expor para nós vimos o que vem anterior, como Cristo foi predito, como Cristo foi anunciado e mais, irmãos, como que Deus fez com que Jesus viesse no melhor tempo possível, no tempo perfeito. Nós temos base para isso, irmãos, quando nós olhamos para Gálatas 4:4, que diz que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo. E o que é essa plenitude do tempo? Nós vimos aqui na quinta-feira, a plenitude do tempo, irmãos, era de que Deus fez com que todas as coisas cooperassem para que no momento em que o Senhor Jesus Cristo viesse,
a mensagem fosse recebida, a mensagem fosse compartilhada. Jesus vai vir num tempo, irmãos, onde, por exemplo, um império antes do romano, que era no tempo do Senhor Jesus Cristo, o império que nós temos, o império grego, eles, irmãos, colocaram a língua grega para praticamente todo mundo conhecido. Alexandre o Grande, irmãos, nas suas caminhadas, nas suas conquistas, ele impunha a visão helenista ali para todos aqueles povos que eram conquistados. Ele não vem simplesmente destruindo, mas ele vem colocando a sua cultura. E uma das coisas que destaca para nós, irmãos, é a língua. É a língua. A língua grega foi adotada por boa parte do mundo dentro daquela época, o que facilitou na época do Senhor Jesus Cristo. Porque quando os missionários, quando os servos do Senhor saíram para poder ministrar a palavra, havia uma língua que era mais conhecida do povo. Ou seja, o evangelho se expandiu de uma maneira muito boa. Outra coisa que nós observamos ainda dentro do império grego, irmãos, é que naquela época cresceu-se grandemente sobre todo mundo, irmãos, a filosofia, que era ali estudar os pensamentos, que era falar a respeito, era debater ideias, e isso fez, irmãos, com que o cristianismo ganhasse o seu espaço, não por causa da filosofia em si, mas por causa da abertura que se deu a comunicar a respeito desse tipo de assunto. Quando o Império Romano assume, nós vemos, irmãos, que eles construíram diversas estradas. Anteriormente, não havia, irmãos, sequer um quarto, um décimo das estradas que foram construídas pelo Império Romano. E nós estamos falando, irmãos, aqui a gente viu, eram estradas, irmãos, estradas grandes, estradas bem feitas. Nós estamos falando, irmãos, de estradas de 5 metros, cortando aí horizontes, cortando montanhas. O Império Romano investiu grandemente. E o que isso beneficiou? Beneficiou de que, agora a partir desse momento, os servos do Senhor que estavam levando o evangelho, que estavam pregando, eles estavam ali agora, irmãos, tendo uma facilidade de alcançar novos locais. Por quê? Porque havia sido aberto estrada para esses novos locais, para novas cidades, cidades conectando as cidades, o que fez com que o evangelho expandisse. Plenitude do tempo, o melhor do tempo. Foi no Império Romano, irmãos, um tempo, a gente olhando ali para dentro daquela época, onde aconteceu a chamada Pax Romana. No tempo do Império Romano, irmãos, talvez foi o tempo onde não havia uma guerra sequer acontecendo em todo o mundo. Se tivesse, era algo bem localizado, mas ali dentro, irmãos, daquele tempo, e principalmente dentro do domínio romano, que era um domínio imenso, muito, muito grande mesmo, não havia guerras acontecendo. Isso facilitou muito, porque você imagina Jesus vindo em um período de guerra. Jesus está falando de paz e flecha comendo de cá, pedra de cá e tudo mais. Seria extremamente complicado. Jesus vem, irmãos, e Deus orquestra tudo para que o nosso Senhor viesse no melhor momento, é chamada plenitude dos tempos, no tempo perfeito de Deus, no tempo maravilhoso de Deus, irmãos, e é maravilhoso a gente ver como que Deus coloca as coisas no eixo, para que quando Jesus viesse, as coisas estivessem encaixadas, para que quando o Senhor Jesus Cristo viesse, irmãos, as coisas pudessem acontecer da maneira como Deus havia determinado, como havia dito como iriam acontecer. Deus, irmãos, faz as coisas perfeitamente, Ele coloca as pessoas certas, seus agentes, irmãos, para que a sua vontade venha se cumprir, um tempo perfeito. Deus age para que todas as coisas aconteçam no tempo certo, no tempo que Ele fixou. Quando a gente olha para Eclesiastes 1, irmãos, esse argumento nosso ganha ainda mais força, porque nós vemos o nosso Senhor dizendo que há tempo para todas as coisas. Quem está falando isso é Salomão inspirado pelo Espírito Santo. E Salomão vai dizer para nós que há tempo para todas as coisas, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo de nascer? Tem tempo de morrer também. Tem tempo de plantar? Tem tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo, irmãos, para absolutamente todas as coisas. Um tempo para isso, um tempo para isso. Um tempo para abraçar,
um tempo para deixar de se abraçar, um tempo onde nós choramos e haverá um tempo para nós sorrirmos também. Há um tempo de alegria, há um tempo de choro, há um tempo de espalhar, há um tempo de ajuntar. Irmãos, todas as coisas têm um tempo exato. Todas as coisas, irmãos, no tempo de Deus, seguem de maneira perfeita para que a vontade dele acontecesse. Você sabe que isso não se aplica simplesmente a coisas que nós produzimos, coisas que nós fazemos, mas essas coisas, irmãos, dizem respeito diretamente à nossa vida. O tempo de Deus, irmãos, diz diretamente à nossa vida. Eu digo para você que, apesar de talvez você pensar na sua mente que você gostaria de ter nascido ali por volta do século 20, ali na época, ali em Paris e tudo mais, você nasceu no tempo em que Deus determinou que você fosse nascer. Apesar de você desejar talvez ter nascido em um outro país, foi o Brasil que Deus decidiu. Apesar de você talvez desejar morar em um outro estado, morar em outro bairro, ter condições, irmãos, a Bíblia diz que Deus determinou cada uma dessas coisas sobre a nossa vida. Deus estipulou e fixou o tempo para todas as coisas. E essas coisas dizem respeito diretamente a nós. Você nasceu no tempo certo. Você nasceu no país certo, no estado certo, no bairro certo. E principalmente, irmãos, você nasceu na família certa. Você nasceu na família certa. Primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que, primeiro ponto, irmãos, Deus te plantou na família que você está. Deus te plantou. Talvez, irmãos, você olhe para mim e diz assim: pastor, você não conhece a minha família. Você não sabe da história, você não sabe o que nós temos vivido, você não sabe, mas o casamento dos meus pais aconteceu na Umbanda, o senhor não sabe, mas é assim, é assado, o senhor não sabe, mas a minha mãe tentou me abortar, o meu pai não me queria, isso e mais aquilo. Irmãos, não importa qual seja a situação, você está aqui porque Deus assim o quis. Deus te plantou na família que você está. Deus fixou você, irmãos, independentemente do que aconteceu, de todo o passado, das coisas que aconteceram, da maneira como aconteceram. Deus te colocou nessa família. Nós vamos ver o porquê, mas eu quero que você guarde isso. Deus te plantou nessa família. Assim, irmãos, como Ele orquestrou todas as coisas, da maneira como nós vemos na vida de Moisés. Se nós observarmos, irmãos, a gente, talvez se alguém ouvir de fora, vai falar assim: nossa, um jovem, o faraó havia mandado matar todo macho, certo? Toda criança do sexo masculino, havia mandado matar. A mãe escondeu o filho, colocou ele dentro do rio Nilo. Rio Nilo é conhecido, irmãos, pelos crocodilos, o crocodilo do Nilo. E diante de toda aquela situação, irmãos, a cesta onde o menino estava caminhou sobre o rio, a irmã olhando de longe, e a cesta vai parar, irmãos, justamente no lugar onde a filha de Faraó estava. Alguém olha e fala assim: meu Deus, esse é sortudo, esse tem muita sorte. Sorte, irmãos? Não. Nós sabemos que foi Deus que conduziu todas aquelas coisas, porque Deus plantou Moisés dentro daquela família. Deus havia um propósito, havia um projeto para ele ali. Deus havia colocado ele dentro daquela família. Não, pastor, como assim? Deus tem me colocado? Meu pai e minha mãe se relacionaram e aqui estou eu. É simplesmente uma obra do acaso. Irmãos, nós sabemos que não existe isso. Nós sabemos que essas não são verdades. Eu gostaria que você abrisse aí pertinho, Salmo de número 139. Olha o que o salmista vai dizer para nós, irmãos. Salmo de número 139, versículo de número 13, para a gente ganhar força dentro desse nosso argumento. Salmo 139, versículo de número 13. Olha o que diz. Salmo de número 139, versículo de número 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Isso aqui é o salmista falando. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, um embrião. E no teu livro, o que aconteceu? Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, o Deus que nos formou no ventre, o Deus que escreveu a nossa história, que contou os nossos dias, foi o Deus que nos colocou na família no qual nós estamos. Você pode talvez não ficar muito satisfeito com isso. Talvez a sua família não seja mais espetacular. Talvez a sua família não seja aquela que te aproxima de Deus. Lê do engano. Lê do engano. Aqui está você. Deus te trouxe aqui. Isso diz respeito para nós, irmãos, ao segundo ponto que eu gostaria de falar. Você acha que talvez a sua família é aquela que mais problemática do mundo, não é? A família sua é a mais problemática, é a que mais tem, é a que mais causa isso e mais aquilo outro. Ah, se você pudesse ter nascido em outra família, talvez você não estaria aqui. Deus orquestrou todas essas coisas, irmãos, porque Deus te plantou nessa família, porque Ele tem um propósito com você nessa família. Deus te deu essa família para você, e deu você para essa família, porque Deus tem um propósito a agir. Assim como foi lá com Moisés, irmãos, é sobre a minha e a sua vida. O seu cônjuge, os seus irmãos, os seus filhos, irmãos, Deus te deu essa família. Não são os filhos mais perfeitos, não são os filhos mais obedientes, não são os pais que têm uma moralidade melhor, irmãos, mas é o que Deus te deu, e é a família onde Deus quer trabalhar com você. Deus tem um propósito. Deus não faz as coisas, irmãos, por acaso. Não existe, irmãos, acaso na vida do crente. A gente observa isso. Romanos 8, 28 diz: portanto, todas as coisas cooperam para o nosso bem, cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito do nosso Deus. Segundo o propósito, Deus nos chamou, nos plantou nessa família. Deus tem um objetivo conosco neste lar. Deus tem um propósito a trabalhar conosco neste lar. Tudo, irmãos, que Deus faz, tudo que Deus faz tem um objetivo. Nós acabamos de ver que Deus, irmãos, no ventre da nossa mãe, quando nós éramos um embrião, ainda informe, os nossos dias já estavam contados. O que se inicia e o que se termina. Dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já nos olhava. E se a gente olhar para outros textos, a Bíblia diz que Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Vai além de que um ventre de uma mãe. E mediante todas essas coisas, irmãos, você acha que foi por acaso você ter saído na família que você saiu? Deus te plantou nessa família, e Deus tem um propósito com você dentro desta família. Não, lá em casa é assim, lá em casa é assado. Irmãos, em nome de Jesus, abra o seu coração e fala assim: Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim aqui dentro dessa casa, porque o Senhor tem propósito para todas as coisas. Eu queria que você olhasse aí para mim pertinho, Provérbios, aliás, estamos aqui bem próximo, Salmo de número 138, passar uma página, verso de número 8, Salmo 138, verso de número 8, olha o que a palavra do Senhor diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O que a mim me concerne, o Senhor levará, o Senhor fará. A vontade do nosso Deus vai prevalecer sobre a nossa. Vai prevalecer. Olha aí, Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios 16, no verso de número 4. Provérbios 16, verso de número 4. Para você entender que Deus tem propósito em todas as coisas. Olha o que o texto vai dizer, Felipe, para nós. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Deus fez o justo, Deus fez o ímpio. Para todos esses, irmãos, Deus deu um propósito para eles.
Deus tem um propósito, irmãos, sobre absolutamente todas as coisas. Nós precisamos lembrar, Lucas, que Ele é o Deus que sabe dos fios da nossa cabeça. Ele é o Deus que alimenta os pardais. Ele é o Deus que ali faz florescer os lírios no campo. Ele é o Deus dos detalhes. Você acha que a sua família é um detalhe na sua vida? Não é. Deus te plantou nessa família, Fernanda, e Deus te plantou com um propósito. Deus te fez neste lar. Deus te fez neste lar, e Deus tem um propósito para essas coisas. Isaías 55, no verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo de número 55, verso de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Todas as coisas, as palavras que saem da nossa boca, se são palavras de Deus, é claro, para edificação, irmãos, elas jamais voltam vazias, porque Deus faz todas as coisas com um propósito. Assim como Ele tem um propósito, irmãos, sobre a minha vida e sobre a sua vida, na família que Ele nos deu. Deus tem esse propósito para agir. Pastor, o que é? Qual que é o propósito imediato, assim, o grande propósito que Deus tem para mim, na minha família? Irmãos, o principal é de que a sua família te dá problema? Dá. A sua família te faz crescer espiritualmente? Faz. A sua família te leva, às vezes, a decrescer espiritualmente? Faz. Em todas essas coisas, irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos uma pedra bruta, do qual o nosso Deus, irmãos, está nos fazendo conformar. Nós estamos no conforme, sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. O trabalho que você tem, os amigos que Deus te deu, a igreja que você tem, todas essas coisas, irmãos, estão nos moldando para o propósito final de Deus sobre a nossa vida. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida final? Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Eu vou esperar, porque esse texto é maravilhoso para nós entendermos. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Olha Deus agindo em nós. Olha o que diz, Romanos 8, 29. Olha o que texto vai dizer. Que texto maravilhoso. Nós lemos o 28, falamos o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe acaso. As coisas estão cooperando para o nosso favor. A família que nós temos está cooperando para o nosso favor, apesar de tão problemática que talvez ela possa ser. E aí o verso 29 diz para nós: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo de Deus para a nossa vida, que nós sejamos conforme a imagem de Cristo Jesus. Nós estamos sendo moldados para sermos conforme Jesus Cristo é. E onde que a minha família entra nisso? Sua família entra de cabeça, porque ela é parte, ela é instrumento de Deus, querido, para te moldar. Ela é instrumento de Deus para te podar, para te quebrar, para te levar no chão e ao mesmo tempo para te apresentar diante de Deus. É assim. Um pai que intercede pelo filho, ele está moldando o filho e está se moldando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Está no processo. Um filho que dá problema para o pai, um pai que dá problema para os filhos, um pai alcoólatra, um pai drogado, uma família, irmãos, todas essas coisas causam profunda angústia no nosso coração, que talvez a gente possa pensar e falar assim: Deus, por que eu não nasci em outro lar, não nasci em outra casa? Mas essa pessoa, irmãos, esse seu pai, esse seu parente, esse seu irmão, é um instrumento de Deus para te moldar a imagem de Cristo Jesus. Pastor, mas eu não gostaria que fosse assim. Mas na vontade de Deus soberana, Ele que conhece, escreve a história, irmãos, diz que você precisa passar por esses momentos. Ele te plantou neste lar com um propósito, e o propósito é que você seja moldado conforme a imagem de Cristo Jesus. E
Ele vai fazer isso. Nós somos pedras brutas, sendo trabalhados pelo Senhor de toda a terra, nos aperfeiçoando. Irmãos, olha para dentro de você. Talvez se você não tivesse a família que você tem, você não estaria aqui hoje. Porque eu considero que nós estamos no melhor lugar do mundo. Eu não sei se você considera dessa maneira. Nós estamos aqui reunidos, juntos, somos igreja, somos casa, morada do Altíssimo. Irmãos, eu trocaria, você tem como você nascer numa família rica, onde você vai ter riquezas para o resto da sua vida, você vai viver em fartura, o que você tiver vontade, você vai ter o que você tiver, ou então, você vai nascer na família que é a sua família, contudo você será um servo de Deus. Irmãos, só se você não for um convertido, para você escolher o outro lado. Mas nós que servimos ao Senhor, irmãos, somos gratos, porque Deus nos colocou nessa família. E apesar das loucuras que nós sentimos e passamos dentro dos nossos lares, irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Está complicado, está uma luta tremenda, mas você está aqui, você está aos pés do Senhor. Irmãos, se você está aos pés do Senhor, querido, então vale a pena passar pelo que você tem passado. Se você sabe que é Deus quem tem trabalhado no seu coração, através da sua família, então vale a pena. Vale a pena. Por mais que está difícil, pastor, eu vou falar com o senhor, meu casamento está assim, está assado. Eu vou falar com o senhor, filhos, está assim. Vou falar, os meus pais são desse jeito, os meus irmãos são desse jeito. E o que isso te faz? Isso me faz orar. Então você já foi abençoado. Se te fez orar, irmãos, você já foi abençoado. Porque a oração, irmãos, está aos pés do Senhor, é o que de melhor nós podemos extrair. O quarto e último ponto é saber, irmãos, primeiramente, que nós fomos plantados na família onde nós estamos. Deus tem propósito conosco na família, tá? Um propósito glorioso, que é o segundo ponto. Esse propósito glorioso, irmãos, é de nos fazer estar conformados, estar moldado à imagem de Cristo Jesus. E mais, irmãos, não para simplesmente aí. Deus quer que você seja um agente de transformação na sua família. Deus não te deu essa família à toa. Deus te deu essa família e Deus tem moldado você através deles. Mas tem moldado eles através de você? É uma pergunta. Será, querido, que você tem sido luz dentro da sua casa? Porque a você foi dado o conhecimento do Evangelho. A você foi aberto, querido, os portões celestiais, para que a glória de Deus fosse evidenciada. Mas muitas das vezes, Jéssica, não é isso que nós vimos. Muitas das vezes, apesar de sermos tomados, apesar de nós sermos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo dentro da igreja. Dentro da nossa casa nós não somos dessa maneira. Mas eu digo para você, Deus te plantou nessa família, tem um propósito, está te moldando, mas Ele quer que você seja um instrumento dentro do seu lar. Deus quer que você seja um instrumento de transformação. Todos aqueles que são servos de Cristo Jesus, irmãos, sabem muito bem que o Senhor nos chamou para ser sal, para ser luz, onde quer que nós estejamos, e isso inclui diretamente a nossa família. Eu pergunto, seu pai que não é convertido, tem visto a luz de Cristo brilhar na sua vida? A sua mãe, o seu irmão, o seu filho? Será que você tem sido a pessoa que tem testemunhado? Porque eu digo para você, Deus te plantou nessa casa, te colocou nessa família, dentro desse tempo, 2019, mês de maio, não foi à toa. Se eu tivesse nascido da época da reforma e tudo mais, se eu tivesse nascido lá, se eu fosse na época do rei Davi, se eu fosse isso e mais aquilo outro. O Senhor, irmãos, para cada um de nós escolher um tempo determinado, e o tempo é hoje, o tempo é agora, e a instrumentação nas mãos de Deus, irmãos, é comigo e com você. Deus quer que você seja instrumento dentro do seu lar, que você fale do amor dele para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus amigos, para aqueles que estão ao seu redor, porque essa família Deus te deu. Querido, em nome de Jesus, você precisa bater no peito e dizer: Senhor,
essa família é minha, não é de Satanás. Senhor, essa família é do Senhor, essa família te pertence. Em nome de Jesus, eu não abro mão da minha família. Então, caos, briga, confusão, envolvimento com não sei o quê e tudo mais. Você fala, não, Senhor, é minha família. É a minha família aos pés do Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Cristo Jesus. Uma disposição do nosso coração, querido, em ser instrumento nas mãos do Senhor. Você tem sido assim? Se não tem sido, desperta. Desperta. Não seja apático. Abra sua boca para falar do amor de Deus àqueles que estão ao seu redor. Aqueles que estão ali, queridos, dentro da sua casa. Hoje de manhã eu disse, talvez você não vai ser o ganhador de almas para Cristo, o grande evangelista, porque você talvez não tenha aquela tranquilidade, às vezes, de poder falar com outras pessoas. Mas Deus te deu um pai, te deu uma mãe, te deu um irmão, para você abrir os seus lábios e se expor. São seus discípulos mais próximos. E eu digo para você, muitas das vezes o que nós fazemos, queridos? Nos calamos, fechamos as nossas bocas, não oramos, não intercedemos. No momento em que temos oportunidade, perdemos a oportunidade, deixamos passar. Sabem que você é crente no seu lar, querido, vai na hora do almoço e fala, vamos parar aqui, vamos orar todo mundo. Vamos orar todos nós. Imprima coisas espirituais dentro da sua casa. Pastor, eu sou o único crente lá dentro do meu lar. Querido, ao mesmo tempo, que privilégio, porque o Senhor Jesus te chamou desse meio, mas que responsabilidade, porque o Senhor quer usar você como instrumento na vida dos demais. Pastor, mas o senhor nem sabe. Lá em casa, meu pai não tem jeito. Irmãos, nós servimos a um Deus, irmãos, que é o Deus dos impossíveis. Se Ele quiser, Ele faz. O que tem que ser da nossa parte, irmãos, é proatividade, é atividade, é se levantar e dizer, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É levantar como Josué mesmo, eu não sei, Israel, o que vocês vão fazer, mas eu digo, eu e a minha casa nós serviremos, e você dentro da sua casa, imprima, coloque momentos de oração, mesmo que sejam momentos de oração rápida, compartilhe a palavra com a sua família, porque Deus te plantou lá, e quer que você seja um instrumento dentro dessa casa, amém? Para você guardar essa palavra no seu coração, mas não deixar ela lá de molho não, é chegar e falar, Senhor, eu vou chegar em casa e vou colocar ela em ação, vou colocar ela em prática. Quem sabe domingo que vem você não consegue trazer um familiar seu, quem sabe, não consegue trazer quem quer que seja o seu parente, para estar aqui, em nome de Jesus. Vai orando durante a semana, Senhor, eu ouvi a tua palavra, Senhor, eu vou fazer a minha parte é de falar, mas quem pode transformar é o Senhor, mas eu vou fazer a minha parte, porque o Senhor me plantou nessa família, e plantou com um propósito, o Senhor está me moldando, mas me ajude a moldar a minha família à sua imagem também. Assim deve ser conosco, amém? Fique de pé, eu quero orar com os irmãos. Não tem família melhor para você estar do que a que você está. Você tem. Não há família melhor do que aquela que Deus nos deu. Porque a família problemática que Deus te deu, te fez estar aqui nessa noite. E isso, querido, é a melhor coisa do mundo. A família difícil que Deus te deu, é a família que Deus tem usado como instrumento para te moldar a imagem de Cristo Jesus.